Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 15 a 21 de maio. Uma das semanas mais importantes do ano, já estou falando isso aqui há bastante tempo, como você deve lembrar. Por que que essa semana é tão importante assim? Tem vários motivos. Um deles é a entrada do planeta Júpiter em Touro, uma das principais movimentações do ano. Depois, é claro, de Plutão em Aquário, que nós tivemos entrando em Aquário no mês de março. Mas, além disso, quando entrar em Touro, esse Júpiter também vai caçar confusão exatamente com o Plutão de Aquário. Por isso, nós temos a principal configuração entre planetas lentos do ano. E é por isso que essa semana se faz assim tão importante, tão significativa. Além disso, nós temos outras movimentações que também botam fogo em tudo isso, e uma delas é a entrada de Júpiter no signo de Leão. Então, vamos olhar cada um desses movimentos já já, e a gente vai aproveitar e falar também um pouquinho sobre essa posição de Júpiter em Touro. Bom, antes de a gente compartilhar aqui os mapas, né, vou convidar você a deixar sua curtida, por favor, deixa sua curtida nesse vídeo. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, obrigada pela visita. Se gostar do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. E você que já vem aqui sempre, obrigada mais uma vez pelo carinho da sua escuta e da sua audiência. Aproveita e espalha esse link aí para todo mundo que você sabe que curte astrologia. Então vamos lá olhar esse Vamos lá olhar essa movimentação aqui a partir dos aspectos. Então, cá estamos nós, no dia 15 de maio de 2023, exatamente o meio deste mês, que é tão significativo, que é tão importante, e a gente começa essa semana com a Lua na fase minguante. A Lua está finalizando o ciclo que foi iniciado com aquele eclipse híbrido do Sol a 29 de Áries. Então, é um minguante bastante importante, porque finaliza esse ciclo de muitas mudanças, de muitas transformações. Um ciclo de eclipse sempre sinaliza um período que é mais convulsivo, que é mais turbulento, as coisas entram mais em ebulição e há mudanças coletivas também maiores e mais significativas e mais impactantes. Então, esse minguante está finalizando esse ciclo. E aí, então vamos olhar o que a gente tem acontecendo o que a gente tem acontecendo nesta semana. Abrimos a semana, como já dito, né, na segunda-feira, a Lua minguante no signo de Áries. Neste mesmo dia, nós vamos ter Marte em Câncer, muito bem alinhado com Netuno aqui em Peixes. Esse bom aspecto de Marte a Netuno favorece ações mais inspiradas, uma motivação que leva em conta também o que é mais importante para os outros, que leva em conta questões coletivas, leva em conta o todo, o universal. Então, quando Marte faz um bom contato com Netuno, nós temos mais gentileza, nós temos uma ação que ela é mais compassiva, que ela é mais generosa, que ela é mais empática com todo o entorno. E a gente bem que está precisando de empatia, porque logo, logo esse Marte também já vai entrar em grande confusão, porque ele está se direcionando ali para aquela configuração, enfrentando Júpiter e Plutão. Bom, então, no dia 15, nós temos, além de Marte, nesse bom aspecto com Netuno, outro movimento importantíssimo neste dia e na semana,
é a volta de Mercúrio ao movimento direto. Então, na segunda-feira, nós já vamos ter Mercúrio direto às 5h51 de Touro, depois de ter ficado 3 semanas em retrogradação. Esse Mercúrio voltando ao movimento direto também indica que muitas coisas voltam a se movimentar com um pouco mais de presteza, um pouco mais de destreza até, mas ainda leva um tempo para Mercúrio sair da sua zona sombria de retrogradação. Por enquanto, a gente já fica bem feliz e animado que ele voltou ao movimento direto. No dia seguinte, terça-feira, dia 16, é o dia que Júpiter, de fato, ingressa no signo de Touro. Para a gente entender um pouco melhor qual é a euforia, se é que a gente pode falar assim, por que tanto se fala desse Júpiter em Touro, vamos entender um pouco mais. Então, do beabá, Júpiter, na astrologia, é um planeta social, ele faz parzinho com Saturno, né? Júpiter é o planeta do crescimento, da expansão, do desenvolvimento, da nossa busca de superar nossos limites, de ir além daquilo que a gente já conhece, seja em termos muito concretos e práticos, seja em termos abstratos. Júpiter é um planeta social, também fala de legislação, fala de crescimento econômico, fala de como é que a gente prospera, além de também falar de prosperidade de um ponto de vista intelectual e espiritual, porque sim, é um planeta também espiritual, que vem falar qual é a imagem de Deus que nós carregamos no nosso mapa. Então, boa sorte, otimismo, crescimento, tudo isso está sob a alçada de Júpiter. E Júpiter tem um ciclo de 12 anos, quer dizer, ele leva 12 anos para completar uma volta ao redor do Sol, e 12 anos, ou 12 anos para fazer essa volta no zodíaco, para dar essa volta na eclíptica. Então, isso significa que ele leva mais ou menos um ano trafegando cada um dos 12 signos zodiacais. No ano passado, ele fez um passeio meio quebrado pelo signo de Áries, porque ele entrou em Áries, ficou ali por volta de uns 5 meses, voltou a Peixes até entrar definitivamente em Áries. Então, esse trânsito de um ano por Áries, por exemplo, ficou quebrado, ficou interrompido. Porém, agora que ele entra em Touro, ele vai fazer um trânsito de um ano continuamente, sem entrar em outros signos e sem retroceder ao signo anterior. Então, Júpiter vai falar, quando ele está passando por um signo, ele fala como é que a economia se desenvolve num determinado período do ponto de vista coletivo. Como é que a gente prospera, como é que as coisas crescem. A gente sabe também que nós vivemos num ritmo de vida em que se espera que haja sempre esse crescimento infinito. E aí a gente já está tendo problemas com isso e estamos tendo que rever esse paradigma. Agora, Júpiter entra em Touro. Então, de modo geral, quais são também os significados de Júpiter passando pelo signo de Touro? Esse trânsito de Júpiter em Touro sinaliza um tempo em que a gente busca o crescimento, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista intelectual, nós buscamos o crescimento de uma forma mais consistente, mais pragmática, mais pé no chão, com mais responsabilidade. Não tem tanto oba-oba, não tem viagem na maionese, por assim dizer, mas é um posicionamento, com certeza, que favorece muito a riqueza. Afinal de contas, Touro é um signo regido por Vênus, um planeta que também, para muitos astrólogos, está associado com riqueza, com valores, com o mundo material. Então, Júpiter em Touro, ele favorece esse crescimento material, favorece a riqueza, favorece setores específicos da economia, incluindo bancos, né, incluindo a agricultura, o agronegócio, tudo isso pode crescer bastante e se expandir, sendo favorecido por esse trânsito de Júpiter por Touro. Também
Júpiter em Touro indica um tempo em que a gente presta mais atenção à natureza, a gente presta mais atenção aos recursos naturais, a gente está mais atento a esse aspecto, de fato, viçoso do que a natureza pode trazer para nós. Agora, como nós sabemos, a gente também está vivendo um período bastante crítico, porque estamos cada vez mais conscientes das questões climáticas, dessas mudanças no mundo natural, que são provocadas, inclusive, pela ação humana. Júpiter, passando por Touro, também vai chamar a nossa atenção para esses aspectos, vai nos convidar definitivamente a olhar com mais cuidado, a olhar com mais benevolência, a prestar mais atenção em todas essas questões ao longo dos próximos meses, especialmente por causa do aspecto que Júpiter vai fazer ali junto com Plutão, especialmente por causa dessa configuração. No mapa do Brasil, esse trânsito também vai ser bastante importante, porque o Brasil tem o signo de Touro ali entre a casa 3 e a casa 4, e tem o próprio Saturno também nesse signo, que vai receber a conjunção de Júpiter aí nos próximos meses. Júpiter vai estimular aquela oposição que o Brasil tem de Marte com Saturno no eixo de casa 3 e casa 9. Então, vai mexer bastante com questões relacionadas à legislação, ao judiciário e também, possivelmente, transportes, espaços públicos, estradas, distribuição de bens, que também estão associados com esse eixo de casa 3 e 9 no mapa do Brasil. Bom, o Júpiter em Touro, então, indica essa expansão, esse crescimento de uma forma que precisa ser pragmática, calculada, responsável e ainda sensata. E aí, será que a gente tem sensatez suficiente para lidar com todos os desafios que nós temos pela frente? Essa é uma das provocações que Júpiter vem colocar para nós enquanto trafegar pelo signo de Touro. Tem alguns períodos aqui que são bastante importantes a respeito desse trânsito de Júpiter por Touro, e eles têm a ver também com algumas movimentações de Júpiter. Júpiter vai ficar retrógrado no dia 4 de setembro. Ele chega até o grau 15 do signo de Touro, fica retrógrado no dia 4 de setembro, retrocede até o grau 5 de Touro, volta ao movimento direto no dia 31 de dezembro ainda de 2023. Ah, Maria Eunice, mas Urano está em Touro, quer dizer que Júpiter vai fazer uma conjunção com Urano? Vai, Júpiter vai fazer uma conjunção a Urano, porém isso já acontece em 2024. Isso sinaliza, inclusive, um ciclo de 13 anos de Júpiter com Urano. O último que nós tivemos começou com Urano ainda em Áries. Agora nós vamos inaugurar mais um ciclo Júpiter e Urano, só que dessa vez em Touro. Mas isso já acontece lá no ano de 2024. Neste ano de 23, o que temos de mais importante é a quadratura que Júpiter faz a Plutão, e a gente vai já olhar para isso. Essa quadratura vai ficar exata ainda entre os dias 17 e 18. O que que isso também pode significar? Então, vamos lá. Touro é um signo que está muito associado com o sistema bancário, com a economia, com aquilo que já está estabelecido. Júpiter passando por aí, como já dissemos, favorece vários desses setores, favorece, inclusive, as questões relacionadas à agricultura, à produção de alimentos em geral. E Plutão agora está em Aquário. Esse eixo de Touro e Aquário, ele é muito incongruente, porque enquanto Touro busca conservar, preservar,
trabalha pela manutenção das coisas, pela conservação, e é um signo bastante tradicional, pragmático e bastante conservador. Aquário, como nós já sabemos, vai funcionar no sentido contrário a isso. Aquário é um signo voltado para o futuro, para as mudanças, para o estabelecimento do novo, de novas linguagens, inclusive trazendo a tecnologia, a ciência. Então, aqui a gente tem uma colisão muito importante entre princípios muito conservadores, princípios de manutenção daquilo que é, versus princípios de ruptura e de estabelecimento de novas linguagens e de coisas novas. Então, você já viu como é que isso pode funcionar, né? Agora, nós temos, então, Plutão em Aquário, também indicando um tempo que temos pela frente de mais de 2 décadas de grandes transformações que podem ser catapultadas por tecnologia, inteligência artificial, entre várias outras coisas, né, que a gente já vem discutindo aí. Também Plutão em Aquário vem falar de mudanças naquilo que a gente entende por humanidade, pela grande comunidade humana, os movimentos migratórios, o que significa ser humano neste planeta Terra. Então, pode falar também dessa grande crise humanitária implicada pelas migrações e pela crise climática também. Mas agora, voltando, então, Júpiter, o ciclo de Júpiter com Plutão também é um ciclo de aproximadamente 12 anos e alguns meses. Esse ciclo está associado, vamos lembrar, Júpiter é um planeta de crescimento, expansão, de aumento de tudo, e ele é um planeta associado à riqueza, à prosperidade, enquanto Plutão é um planeta associado com um grande poder, com grande controle, e também com riquezas que são muito profundas e vastas. Quando a gente coloca Júpiter e Plutão juntos, a gente está falando de um poder ilimitado, a gente está falando de riquezas imensas, de riquezas incalculáveis. E aí vem uma palavrinha que já é bem conhecida de todo mundo, as plutocracias. Então, os ciclos de Júpiter com Plutão falam dessas plutocracias, falam dos muito, muito, muito ricos, essas riquezas incalculáveis e grandes ambições, ou seja, quanto mais tenho, mais eu quero. Agora, quando a gente pensa no contexto atual que nós estamos, essa é uma quadratura que é a primeira quadratura, a quadratura crescente, do ciclo que começou ali em 2020. Lembra que em 2020 a gente estava naquela grande discussão sobre a economia, que a gente tinha que salvar a economia na pandemia, que se dizia para as pessoas não saírem de casa, por uma questão de não proliferação do vírus, e aquela grande discussão sobre vou trabalhar, não vou trabalhar, fico em casa, não fico em casa, e aquele apelo, precisamos salvar a economia, especialmente durante o ano de 2020, no começo dessa pandemia. E Júpiter estava fazendo conjunção com este Plutão durante aquele período. E agora, essa quadratura representa o primeiro desafio daquele ciclo que começou em 2020. Um ciclo que começou de uma forma completamente turbulenta, tumultuada, colocando essas questões muito contundentes. Agora a gente começa a questionar aquelas decisões, aqueles começos, aquelas escolhas que foram feitas lá atrás. Como elas estão funcionando, que resultados elas estão trazendo, como é que elas estão se desdobrando agora. E aí, uma outra coisa que também é importante a gente pensar é que Júpiter, nesse ciclo com Plutão, esse ciclo aí de Júpiter com Plutão, vou até recorrer aqui a ajuda da Sue Tompkins. Ela diz também que esse ciclo de Júpiter e Plutão, ele também fala muito daqueles líderes implacáveis, os plutocratas, que estão interessados em poder, em dinheiro,
que não estão preocupados se as suas ações implicam na miséria de muitos, eles só querem mais e mais e mais e mais. Vamos pensar num tio Patinhas, por exemplo? Vamos pensar num Elon Musk ou nesses no Bezos, todos esses plutocratas, com certeza eles estão muito conectados com esses ciclos de Júpiter e de Plutão. Mas além de isso implicar os plutocratas, essas grandes riquezas, esse poderio maior, incomensurável, isso também vem falar desses líderes políticos que são implacáveis. E aí, esse ciclo, ou esse aspecto, essa quadratura de Júpiter com Plutão, também vem falar de conflitos de poder que podem ser potencializados, podem ser elevados à máxima potência, porque lembra, Júpiter é um sem limites, Plutão é poder absoluto, o Júpiter aumenta tudo que toca, então a gente está falando aqui de grandes conflitos, de líderes muito poderosos, entrando em embates também muito ferozes, por grandes riquezas, mesmo que esse embate, mesmo que essa motivação principal esteja camuflada por outras, por razões que parecem muito bonitas, que parecem muito altruístas. Então, é muito perigoso, e aí a gente tem por isso que é a semana mais tensa do ano, porque quando a gente pensa no contexto que estamos vivendo, de muitos conflitos bélicos ao redor do mundo, especialmente o da Rússia e da Ucrânia, que acontece ali na Europa, envolvendo as maiores potências bélicas e econômicas do mundo. Então, esse é um momento que se torna bastante crítico, esse é um momento que é muito importante, porque as tensões podem escalar grandemente e já estão escalando, né? Quando vemos essa semana já percebemos mais uma vez os alinhamentos se desenhando para um lado e para o outro lado, e então o correr dessa semana realmente inspira muitos cuidados, muita atenção, porque esses líderes aí não estão de brincadeira, cada um deles está querendo acumular ainda mais poder, está querendo trazer a razão para o seu lado, e só Deus sabe o que vai resultar de tudo isso daí. Esse conflito fica mais intenso porque alguns dias depois nós vamos ter Marte entrando em Leão. Isso é no dia 20 de maio. Marte entra em Leão no dia 20 de maio. Quando ele entrar em Leão, ele vai botar muita pilha, ele vai colocar lenha nessa fogueira e ela pode realmente sair de controle. Classicamente, na astrologia, Marte é chamado de um grande disparador. Ele dispara aquelas armadilhas que já estão prontas. Ele é um gatilho que detona também a arma que já estava ali preparada para disparar. Então, quando Marte entrar em Leão, e isso já acontece lá no dia 20 de maio, a gente tem o momento mais crítico de todos nessa configuração. Voltando aqui, então, para o correr da semana, então, no dia 16, Júpiter ingressa em Touro, no dia 17, ele já completa a quadratura exata com Plutão, ali a 0,17 de Aquário. Então, nós vamos ter essa semana, dia a dia, a tensão crescendo, 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 se avolumando. No dia 18, a gente tem o Sol aqui. O Sol em Touro, no dia 18, traça um bom aspecto com Netuno,
Quem sabe isso daí pode apaziguar um pouco os ânimos, mas é um aspecto bem rápido, é um aspecto que com certeza não é páreo para essa outra configuração mais tensa que já está formada. Essa quadratura de Júpiter fica exata antes, mas lembra que ela vai reverberar por vários dias, exatamente por causa de Marte, que vem atrás e detona tudo de novo. E a gente também tem outro movimento muito importante acontecendo no dia 19 de maio, que é a Lua Nova de Touro. Nós vamos ter a Lua se renovando no dia 19 a 28 de Touro. É uma lua nova que também se torna bastante importante, porque ela ainda acontece, ela acontece fazendo já uma quadratura com Saturno lá em Peixes, e ela também faz um bom aspecto com Marte ali no final de Câncer. Quem sabe esse bom aspecto de Lua-Sol com Marte também nos ajude a, de repente, apaziguar um pouco os ânimos, baixar um pouco a bola, embora, de novo, aquela outra configuração de quadraturas e oposição, ela está, com certeza, muito mais intensa. Então, dia 19, nós temos Mercúrio fazendo mais um sextil a Saturno, né? Ele já fez esse sextil dias antes, retrógrado. Agora, ele faz o sextil a Saturno pela terceira vez, já de novo no movimento direto. Esse bom aspecto também de Mercúrio a Saturno pode trazer um pouco de bom senso, um pouco de sobriedade para os pensamentos, para as conversas. Vamos ver como isso se desenrola depois. No dia 19, de novo, Júpiter ainda segue nessa quadratura com Plutão muito próximo. E no dia 20, então, nós temos Marte já em Leão. Então, Marte entra em Leão no dia 20. Marte está num momento bastante rápido já, ele já está em boa velocidade, portanto, no mesmo dia 20, ele já faz oposição a Plutão. Então, aqui a gente tem, de novo, dois planetas que têm muito a ver com o instinto de sobrevivência, o instinto de luta, o instinto de confronto, de embate, e aqui eles de fato estão se confrontando. Marte é o deus da guerra. Ele não pede arrego diante dos confrontos, especialmente se ele está em Leão, que ele pode também estar muito empolgado, muito entusiasmado, ele pode estar até numa postura muito arrogante, uma impulsividade difícil de controlar, especialmente porque, ao se opor a Plutão, tudo isso fica muito exacerbado, tudo isso fica super potencializado. Então, essa oposição ela é uma oposição perigosa, ela é uma oposição difícil, ela é uma oposição que indica dias de muitos conflitos, de muitos confrontos, embates pelo poder, embates do tipo quem manda mais, quem realmente comanda, quem realmente sabe, quem realmente pode, quem tem o poder aqui. Então, você já viu as implicações disso, né, considerando o contexto que a gente está vivendo. É um clima muito perigoso, é um clima muito volátil, é um clima que fica super belicoso também, e que as pessoas ficam querendo demonstrar poder, as pessoas ficam querendo realmente provar que podem, mesmo que elas não possam. Então, é um clima bastante perigoso. No dia 21, entre 20 e 21, esse Marte faz a oposição com Plutão. No dia 21, nós também temos o Sol mudando de signo. No dia 21, o Sol ingressa em Gêmeos, inaugurando a temporada
de iluminação desse signo, das ambivalências, da dualidade, um signo de ar, mas também associado com a comunicação, com as ideias, com a nossa movimentação no mundo. Aproveito para dar os parabéns para todos os geminianos. E aí chegamos ao final desta semana, que é domingo, com essa arapuca aí de novo muito bem formada, porque o aspecto que Marte faz a Júpiter, a quadratura de Marte a Júpiter, fica exata na segunda-feira da outra semana. Então, o domingo já traz um clima extremamente competitivo, um clima muito intenso. Aliás, a semana inteira traz esse climão de muita competitividade, de muito embate, de muito confronto, de muita gente querendo provar que pode, provar que manda mais. E aí é um cenário bastante perigoso, é um cenário propenso a muitos conflitos e pouca gente querendo negociar, pouca gente querendo conversar. Você entendeu por que que é uma das semanas mais difíceis do ano? Como se não bastasse, todos os planetas, todos os astros do céu nesse período vão estar contidos nesse ângulo de 180 graus. Nós vamos ter uma tigela perfeita, formada aqui nesse ângulo de 180 graus, com Marte a 0 de Leão se opondo a Plutão a 0 de Aquário, e ainda, né, se a gente considerar o eixo nodal, se a gente considerar esse eixo aqui como participante dessa configuração, essa tigela vira um balde cuja alça, cujo foco é o nodo sul aqui em Escorpião. Aliás, esse eixo nodal logo, logo vai fazer quadratura também com Plutão. Então, nós temos, além de uma T-square, de uma cruz T, formada por Marte oposto a Plutão, ambos em quadratura com Júpiter, se a gente ampliar isso, incluir o eixo nodal, vira um grande quadrado, vira uma grande cruz, implicando situações que são fatídicas, que são fora do nosso controle, porque esse eixo nodal sempre vem falar de situações que são maiores do que nós, de situações que estão muito além do âmbito da vontade individual. Entendeu por que que essa semana é tão crítica? Por que que essa semana é tão tensa? Ela traz, quando a gente pensa nesse eixo nodal envolvido em toda essa configuração tão tensa, ela traz ainda uma qualidade kármica, como se houvesse aí algumas decisões, alguns desfechos kármicos também se desenrolando ao longo dessa semana, a partir dessa configuração. Então, é isso que nós temos pela frente. Para a gente recapitular, Júpiter ingressa em Touro, faz quadratura a Plutão logo no dia seguinte. 2 dias depois, Marte ingressa em Leão, faz oposição a Plutão e quadra esse Júpiter. No meio de tudo, o eixo nodal envolvido. O que é mais interessante, aliás, interessantíssimo e não muito comum, é a posição de Marte a 0 de Leão, se opondo a Plutão a 0 de Aquário, e os dois isolando todo o resto do céu aqui dentro dessa tigela. Então, é como se o mundo estivesse contido por esse superpoder, por esse superconflito, por esse cabo de guerra aqui entre Marte e Plutão. 2 planetas que botam para quebrar, 2 planetas que falam de conflitos realmente muito importantes. E aqui, né, já temos guerras em andamentos, isso aqui é muito perigoso nesse contexto. Então, 2 planetas que se fala de
que estão associados com sobrevivência, 2 planetas associados com conflitos, com confrontos, com lutas de poder, com essas lutas egóicas. Agora, Plutão sempre é mais forte do que todos os outros. Plutão é a sobrevivência da espécie. Plutão é implacável. Então, do ponto de vista mais pessoal e individual, é uma semana, são dias para a gente ter muito cuidado com as nossas ações, a gente precisa ter muito cuidado com as brigas que a gente resolve comprar, porque a gente está lidando com poderes muito maiores do que os nossos, e aí pode dar ruim, pode dar muito ruim. Sempre que Plutão também está envolvido nas coisas, há uma tendência a muita quebradeira, há uma tendência às coisas serem destruídas para que possam ser reconstruídas lá na frente. Então, é essa semaninha bonitinha que temos pela frente. O que a gente pode fazer? A gente pode olhar para nós mesmos, para a nossa vida, ver aonde é que a gente pode tentar canalizar toda essa energia de ebulição, de destruição e de transformação, onde é que a gente precisa, né, confrontar alguma coisa importante, onde a gente precisa confrontar verdades desagradáveis, onde a gente precisa mudar paradigmas, mudar as nossas crenças, e onde a gente também precisa, talvez, delimitar, colocar nossos limites de forma muito clara, mas, ao mesmo tempo, não comprar as brigas desnecessárias, porque aqui a gente pode ter um preço alto a pagar. Então, gente, é isso, né? Eu desejo a todo mundo uma excelente semana, que a gente consiga atravessar essa semana, navegar essa semana sem maiores problemas. Vamos rezar, literalmente vamos rezar para que esses senhores da guerra, esses soldadinhos de chumbo que acham que sabem muito, que acham que controlam muito, vamos rezar para que eles tenham um mínimo de bom senso, para que eles consigam manter os seus dedinhos sossegados, longe daqueles botões perigosos, porque realmente não é uma semana muito fácil. Vamos rezar para que esse povo tenha bom senso, para que tenham maturidade, para que não resolvam brincar com as vidas de milhares, para que eles possam conter os seus impulsos bélicos, né? Estou falando, obviamente, né, desses líderes aí, de Putin, de Zelensky, de Biden, de China, até esqueci o nome do cara lá da China, Taiwan. Então, toda essa salada geopolítica aí que está fedendo bastante até aqui. Vamos esperar que de fato, esse povo, né, se acalme, que nada vire, apesar dessa fogueira, dessa semana extremamente tensa. Bom, onde você estiver, eu desejo que a sua semana seja agradável, que você consiga usar tudo isso para transformar o que precisa transformar e que a gente consiga atravessar tudo isso sem maiores problemas. Bom dia, boa tarde, boa noite e tudo de bom para você. Muito obrigado. Esqueci de parar de compartilhar. Agora sim. Obrigada. Tudo de bom e até a próxima.